O termo EVP é um acrônimo que vem do inglês Electronic Voice Phenomena, fenômeno das vozes eletrônicas, né? E se refere ao aparecimento de vozes ou outros tipos de sinais em qualquer tipo de aparelho eletrônico. Basicamente isso daí. As vozes não têm uma explicação física e, por não ter uma explicação física imediata, o fenômeno se apresentou como uma área de investigação que acabou levando à associação entre o fenômeno e pessoas fora da matéria física. Eu acredito que, a partir do momento em que o primeiro gravador, que efetivamente podia memorizar uma frase de uma pessoa, que eram os gravadores de fio, né? Eu acho que a partir dali, década de 30, final da década de 30, todo mundo que mexia com isso deve ter recebido uma coisa ou outra e não associava, e não associou de forma nenhuma a influência de pessoas fora da matéria física, como eu a chamo hoje, né? Mas, oficialmente, um americano chamado Attila von Szalay, ele tinha um gravador desse, de qualidade inferior ao Sears Roebuck, mas no final da década de 30, 37, 38, ele começou a experimentar com gravadores melhores e, eu diria, em 47 foi quando realmente ele conseguiu captar uma voz bem clara em gravadores de fio. Então nós podemos situar oficialmente o surgimento do fenômeno das vozes eletrônicas no final da década de 40 nos Estados Unidos. Eu trabalhava como professor de engenharia elétrica da Escola Politécnica da USP até 2001, quando eu fui trabalhar no Instituto Americano Noetics Institute, sob a liderança do Dr. Dale Palmer, que era presidente do Instituto. E como eu era concursado da Poli, eu só pude ficar 4 anos, né? Depois de 2 anos nós tivemos resultados extraordinários lá. Oficialmente eu trabalhava em reconhecimento do locutor para fins forenses, mas em paralelo eu trabalhava no fenômeno das vozes. E o fenômeno das vozes acabou produzindo resultados tão extraordinários que culminou com a minha exoneração da Escola Politécnica em 2005. E o presidente do Instituto deixou claro que a meta do Instituto era a prova científica do EVP. E o termo EVP, que tem a palavra voice, ele limita o fenômeno, porque muitas vezes você não tem voz, você tem distúrbios eletrônicos, né? Por exemplo, tons, pedaços de música, coisas que não são exatamente voz. Então, para ficar muito mais amplo, eu criei o termo EDP, que é um acrônimo do inglês Electronic Disturbance Phenomenon, fenômeno dos distúrbios eletrônicos, que engloba tudo. Passou a englobar, inclusive, um novo termo que eu criei nos Estados Unidos, que é o PEDAR, que é para as vozes perceptuais, que não são exatamente físicas. Quando eu estava na Inglaterra fazendo doutorado, já basicamente quase 20 anos eu tinha de experiência em gravações das vozes, porque eu comecei no Rio de Janeiro em 1975, com o livro Telefone para o Além, traduzido pela editora Civilização Brasileira em 1971. Então eu comecei aí tem uma longa história, não vou contar tudo agora, mas estando na Inglaterra, o professor Senkovski era a pessoa mais conceituada, porque ele é um físico da Unesco, muito conceituado, né? E ele tinha publicado um livro que em alemão em inglês ficaria Instrumental Transcommunication. Ele criou esse termo transcomunicação instrumental. Eu o visitei na cidade de Mainz, na Alemanha, fui até Berlim, peguei o trem, fui até a cidade dele. E lá ele me deu o livro de presente e começamos a conversar bastante. E ele criou esse termo, né, que hoje é o Instrumental Transcommunication. Só que aí, andando 8 anos para frente, em 99, conversando com o Dr. Dale Palmer, presidente do instituto que eu trabalhei nos Estados Unidos, por razões que estão no livro do Mark Macy, que é o Miracles in the Storm, o Dr. Palmer acreditava que as imagens do casal de Luxemburgo eram fraude. Então ele deixou claro para mim, você pode fazer o que você quiser, divulgar o que você quiser, mas o que eu exijo, primeiro, tudo que você divulgar seja absolutamente verdadeiro e, segundo, que você possa reproduzir na frente de qualquer cientista. Então eu resolvi criar um novo termo, que é o Trans-Reality Communication, porque é uma comunicação além da realidade física para as realidades não físicas e não materiais, cujos conceitos estão na minha nova teoria do livro que eu estou fazendo agora. Então, qual é a diferença fundamental, sendo bastante sucinto, entre ITC e TRC, ou transcomunicação instrumental e comunicação transrealidade?
Para ser comunicação transrealidade, um experimento tem que ser, primeiramente, descrito de forma científica. Segundo, poder ser reproduzido por qualquer cientista em qualquer laboratório do mundo. Terceiro, os resultados têm que ser coincidentes. Então, esses três fatores, eles têm que obedecer, têm que ser obedecidos para que aquele experimento se caracterize como um experimento de Transreality Communication ou comunicação transrealidade. Trabalhar naquilo, você consegue imaginar você ligar um equipamento eletrônico e você ouvir uma voz, está me ouvindo, Evaldo? Né? Quer dizer, isso é uma coisa que muda a sua vida, né? Você está vendo que está lidando com uma coisa que a humanidade desconhece do ponto de vista científico. Evidentemente, os médios e todos os outros, que eu não uso o termo médio, mas eles conseguem ouvir, conseguem ver. Eu não tenho nenhuma propriedade paranormal, eu não ouço nada, não vejo nada. Eu só tenho ciência. Minha ciência é eletrônica, é comunicações, é matemática. Podemos detalhar de maneira bem genérica o experimento que causou uma drástica mudança no nosso curso, né? Que foi o experimento do que eu chamei de campos anulantes. Do ponto de vista físico, né, dentro do eletromagnetismo, das equações de Maxwell, se você tiver um campo elétrico para cima e outro campo elétrico apontando para baixo, gerado por correntes elétricas que circulam em sentidos opostos em um condutor, em dois condutores distintos ou no mesmo, em paralelo, você tem um campo nulo. Mas do ponto de vista não físico, há algo ali que não é um campo nulo. E isso foi muito explorado por uma pessoa que eu conheci no IME, que foi o Alintor Fiorenzano. Ele tentou pedir algumas patentes para transmitir isso em broadcasting, quer dizer, enviar um sinal que seria o que ele chamou de campos anulantes. Esses sinais seriam muito diferentes de uma onda transversal eletromagnética, que é a que a gente usa hoje. Eles não seriam barreiras para uma gaiola de Faraday, quer dizer, a gaiola de Faraday que bloqueia todas as ondas eletromagnéticas, não conseguem bloquear esse tipo de sinal. E eu achava que tinha muito futuro naquilo ali. E eu, então, lembrando dele, né, depois eu vi que essas ideias eram do Tesla, que Tesla sabia muito bem sobre as ondas longitudinais. Eu estudei tudo que eu pude sobre ele, sobre o que existia sobre isso, e projetamos alguns equipamentos. Até que surgiu um equipamento que foi feito numa bobina toroidal. Dentro tinha uns transformadores enrolados para serem de campos anulantes. Eu mandei enrolar aqui em São Paulo. Nós temos aí um aparelho brasileiro trabalhando nos Estados Unidos. Eu mandei enrolar os equipamentos aqui e levei para os Estados Unidos. E quando nós alimentamos essa bobina toroidal, eu já tinha desenvolvido o conceito de pedra, que depois você vai falar para eles, que é as vozes perceptuais. Quando eu liguei aquilo, eu escutei eles me dizerem: estamos vendo um anel de luz. Mas para a física eletromagnética maxwelliana, que é a nossa, não tem nada ali, o campo é nulo. Apenas a conversão de calor, né, por efeito Joule. Mas, no entanto, para o não físico havia uma luz. Então, com base nisso, eu aperfeiçoei o trabalho. No livro está divulgado somente até aí, mas nós levamos muito tempo desenvolvendo isso aí em aparelhos menores, configurações distintas, porque qual foi a minha ideia? Se ele está vendo um anel de luz, ele deve poder interagir com esse anel de luz de alguma forma. E se ele interage dessa forma, eu posso pegar de maneira sensível, usando instrumentation amplifiers, que são amplificadores de instrumentação, são aparelhos componentes eletrônicos muito sensíveis, né, a correntes na ordem de femtoamperes. Então eu montei isso aí e eu pensei, se ele fizer qualquer alteração nesse campo que ele está vendo, quem sabe eu pego aqui. Né? Então isso dá uma ideia para vocês aonde nós partimos e aonde possivelmente nós chegamos. Isso está documentado agora através da entrevista de vocês. A história da LBV caminha em paralelo com a minha infância, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, e eu morava no Flamengo com a minha família, e no Rio de Janeiro nós tínhamos o costume, desde criança, às 6 horas da tarde, nós ouvimos a Ave Maria nas rádios, e os mercados tocavam, muitos lugares públicos, né, tocava essa Ave Maria às 6 horas da tarde. E minha mãe ouvia, a gente às vezes estava em casa e aquilo dava muita paz. E que Ave Maria era essa? Era a Ave Maria na voz de Alziro Zaru, né? Da LBV, da rádio da LBV. E meu pai, que era um estudioso de teosofia, de kardecismo, conhecia a obra do Zaru há muito tempo, e ele me explicou quem era, né? O que o Zaru fazia. Eu fiquei fascinado com a ideia dele, com a LBV. Eu vi a grandiosidade da obra dele. E acompanhei, e até hoje eu ainda faço algumas meditações ouvindo a voz dele, que é uma voz inigualável. O Paiva Neto ele é um missionário que pegou o que o Zaru projetou e executou, né? Um missionário também com um grande trabalho, uma grande coisa para ser feita.